aprendizagem remota nos tempos de pandemia, e todos estamos vivenciando isso ultimamente. E eu preparei uma apresentação, esse aqui é o plano de voo. Falar de ensino e aprendizagem, como eu disse, eu vou falar de princípios e aprendizagem baseada em competências, que eu acho que é o modelo que mais me atrai. Existem muitos, mas esse é o que mais me atrai. Vou falar de conceitos-chave sobre a avaliação do estudante. Por quê? Porque a avaliação, e aí na pandemia a gente descobriu muito isso, ela é um excelente caminho, uma estratégia muito poderosa para promover a aprendizagem. E eu vou falar especificamente da avaliação formativa. E aí falo de ensino e avaliação mais especificamente, bem curtinho, para depois podermos trocar experiências e eu posso mostrar algumas das coisas que a gente anda fazendo, falando para vocês. Então, quando a gente fala de aprendizagem remota, ensino, educação remota, essa ideia do remota, não sei se todos já viram essa explicação, e ela faz muito sentido, ela é diferente do online, porque quando você faz educação online, geralmente você planeja ela para que seja online. Você desenha tudo, organiza já sabendo disso de antemão. Por conta da pandemia, a gente meio que foi obrigado a fazer isso. Então o nome remota é mais apropriado. E de março a junho, pelo menos na nossa escola aqui, acho que aí também, a gente fez um negócio de educação remota emergencial. De repente, fomos atropelados pelo que aconteceu e temos que nos virar. Agora, no segundo semestre, a gente está fazendo um pouquinho mais de educação online. Muitas coisas foram programadas porque a Universidade de São Paulo disse até dezembro não vai ter nada presencial. Bom, então vamos planejar, sabendo ou não, mas vamos trabalhar com essa perspectiva. E se eu vou ensinar alguma coisa, eu preciso saber o que as pessoas precisam aprender. Basicamente, na área da saúde, é conhecimento e a sua aplicação, habilidades clínicas, né, aquelas necessárias para a prática profissional, valores, atitudes, e aquilo que a gente chama de profissionalismo. Com 3 palavras, é saber, fazer e ser. Aqui vai além, é ser, estar, relacionar-se. Isso, no fundo, compõe o conceito de competência, um conjunto de habilidades de naturezas diversas necessárias às ações profissionais. Isso é competência. E a gente quer formar profissionais da saúde competentes. No meu caso, eu dou aula para medicina, então estou falando sempre de médico. Vocês já devem ter visto esse videozinho aqui, eu vou mostrar, não sei se o áudio vai aparecer aí, mas ele é bem legalzinho, porque eu quero mostrar um conceito a partir disso, que é um conceito muito importante. Vamos assistir. Bom, eu sei que, imagino que aqui deve ter estudantes, profissionais e profissionais que, se forem médicos, devem ter feito residência. E eu não sei se isso é familiar para vocês, mas o dia que eu vi isso aqui, eu falei, uau, isso aqui é exatamente o que eu vivi. E tem uma situação que esse cara aqui, eu não sei se vocês conhecem, pela toquinha aqui, ó, o MP, é o Michael Phelps. Se você falar em natação, esse cara é o expert, ele é o topo de tudo, o supra-sumo. E você, para chegar aqui, você tem que passar por essas fases. Nem sempre eu vou chegar aqui, mas eu tenho que ser competente, eu tenho que chegar até um ponto que eu tenho competência para fazer a minha profissão. E esse videozinho é para isso, é para mostrar a gênese, né, da expertise, ou a gente chama isso aqui de curva de aprendizagem, você já deve ter ouvido falar disso. São esses 2 autores que propuseram, e ele fala de um novato, do iniciante avançado, até que ele está competente, aí ele, depois de competente, ele tem prática profissional, praticando ele começa a fazer melhor aquilo que ele aprendeu, e cada vez ele vai ficando melhor naquilo, até que ele pode escolher uma área, investir muito, mestrado, doutorado, no nosso caso, por exemplo, e ser um expert. E assim você vai tendo aqui sempre a busca pela competência na formação profissional, mas a pessoa pode ir além, cada um escolhe o nível até onde quer chegar. Se você pratica aquilo que você aprende, você inevitavelmente vai evoluir aqui na curva. E aí a gente começa ali na graduação, aprendendo várias coisas, e vai crescendo, residência, começa a trabalhar, e depois de um tempo você está praticando e está crescendo. Vamos pensar em ser médico, né, na habilidade para ser médico. Inclusive pode encontrar alguma especialidade aqui,
não só o ser médico, mas geralmente a gente acaba fazendo alguma área da medicina. Isso está relacionado ao aumento de conhecimentos e habilidades, e mais importante de tudo, é que quando eu vou passando o tempo aqui, a qualidade das decisões é melhor. E é isso que a gente busca. E aí eu vou contar aqui a minha curva de aprendizagem como educador, né? Em janeiro de 2020, se vocês me perguntassem, eu ia falar, olha, eu estou aqui entre o proficiente e o expert. Em algumas áreas eu acho que até sou expert. Eu invisto, eu estudo, eu publico. Esse sou eu como educador na modalidade presencial. Aí vem a pandemia. E eu tenho que usar um monte de recursos que eu até sabia que existia, até já tinha usado, mas esse tal de Google Meet eu nunca tinha usado na vida. E hoje eu estou bom nesse trem, eu até ensino as pessoas a usar isso aqui, se não sabe. É que hoje todo mundo sabe. Não é difícil achar quem não sabe mexer no Google Meet. Mas, de qualquer modo, com o tempo, eu fui aumentando meu conhecimento e minhas habilidades, fui escolhendo melhor as ferramentas para a educação remota, e eu acho que eu já estou quase aqui, no competente para a educação remota, 4 meses depois. Essa base, como educador, me ajudou bastante. Mas tinha um monte de coisa que era lacuna, era desconhecido. Isso acontece na nossa vida também. Se vocês pensarem nos professores de vocês, cada um dos professores é especialista numa área. Mas nem todos têm habilidade, conhecimento em gestão acadêmica, desenho de currículo, mesmo sendo professores, avaliação do estudante, e menos ainda educação remota. Então são habilidades, essa curva ela é contexto dependente. Se eu estou falando da medicina e da infectologia, eu estou aqui em cima. Quando eu falei de educação remota, eu desci aqui para baixo. E é assim que é a vida. Você escolhe fazer uma coisa que você não sabe muito, você tem que aprender. Além disso, os professores geralmente têm um monte de papéis. Os alunos também. Né? Faz como estudante de medicina, faz parte de uma liga, participa de um projeto comunitário, do NICE, a gente tem vários chapéus, a gente brinca, né? E o do professor são esses daqui. E ultimamente o professor tem mais um, que é o do educador remoto. Teve que aprender uma coisa nova, que é uma atividade que é ali um subgrupo do educador, mas que é novo, que tinha que aprender também. Muito bem. E aí a gente, seja lá para o que a gente estiver falando, em termos de formação, de educação, eu também preciso avaliar. E o que eu avalio? Você avalia exatamente aquilo que você espera que ele aprenda, em termos de conhecimento, de habilidades e de atitudes. Aquela competência que você espera que ele demonstre no final. Claro que isso vai sendo adquirido ao longo do tempo, aos poucos, mas a avaliação tem que focar aquilo que eu acho que ele deve aprender. E, independente se eu estou falando do presencial ou do remoto, eu preciso ter um programa educacional, que eu estou falando aqui do currículo, mas pode ser o programa de uma disciplina, o que os estudantes precisam aprender, o que eles têm que ter habilidade para fazer, qual que é a estrutura educacional, isso é planejado pelo professor ou pelos professores responsáveis, e no presencial muita gente não sabe direito disso, e é uma bagunça, e a coisa não rola bem, não seria muito diferente no remoto. De qualquer modo, investir nisso é fundamental, porque você quer qualidade naquilo que você está fazendo. Não importa se a entrega é presencial, ou se ela é remota, ou se ela é híbrida. E eu vou falar disso mais adiante. Precisa escolher métodos de ensino, supervisão, dar devolutivas, que é fundamental, avaliar o estudante e avaliar o próprio programa educacional, para ver se o que eu planejei está funcionando ou não está funcionando. Para isso, precisa ter um mínimo de noção disso, né? Tanto professores, vou dizer, os estudantes também. Porque os estudantes, quando entendem dessas coisas, eles estimulam, provocam os professores a reverem algumas práticas que podem estar em desacordo com isso que eu estou falando. E um ponto que a pandemia nos obrigou, assim, mais radicalmente, que no presencial, uma boa parte dos professores queria ensinar tudo. Tudo é importante, interessante, essencial. É como se fosse assim, tudo que eu preciso ensinar para os alunos estivesse nesse quadrado cinza. Tem um monte de coisa interessante, tem um monte de coisa importante, tem o essencial. E a gente já fala disso há muito tempo, que precisa focar no essencial. E o essencial levando em conta o nível do aprendiz. É aquele menininho que dá barrigada, que está começando, ou é a pessoa que já sabe nadar? Porque o essencial para um é diferente do outro. E o professor tem que entender isso e trabalhar isso, fazer escolhas. Normalmente o professor quer enfiar tudo e os alunos ficam atolados num monte de conhecimento e não entendem conceitos essenciais, estruturantes. E a pandemia obrigou muita gente a rever isso, obrigatoriamente. Não dava para fazer como estava acostumado. E sempre avaliar o próprio programa educacional. De tempos em tempos, eu pergunto, e aí a educação remota é muito boa para isso, a gente usa o Moodle,
tem lá uns questionários, enquetes, eu posso fazer rapidinho e perguntar o que está dando certo e o que não está. E eu faço ajustes baseado na percepção dos estudantes. No presencial, eu sempre achei que estava ótimo, porque eu sempre fiz daquele jeito, funcionou. Agora eu tenho um pouco mais de insegurança. Se falar de currículo por competência, eu vou focar um tanto aqui falando de avaliação, porque se você tem objetivos para alcançar, você cria estratégias para que eles sejam alcançados, fazer avaliação é uma forma de ajudar o estudante a aprender. É um negócio que é meio incomum para nós. Mas eu vou falar o que isso quer dizer. Não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Miller, né? O Miller descreveu o que a gente deve avaliar num estudante de medicina. Isso em 1990. Conhecimento, aplicação do conhecimento contextualizada, problemas, casos clínicos. Além do conhecimento e da aplicação, o estudante precisa demonstrar algumas habilidades, que não adianta só responder numa prova escrita, por exemplo. Ele precisa, por exemplo, ver se comunica bem com o paciente. Só olhando ele se comunicar com o paciente. Isso pode ser feito de uma maneira simulada, numa maneira real, lá na prática. Mas imagina que você quer saber se ele sabe percutir o tórax. Ele pode percutir o tórax do colega e eu avaliar se a técnica está adequada. Então é uma habilidade que ele demonstra, não necessariamente no cenário real, com pacientes, pessoas de verdade sendo atendidas. Esse é o nível do demonstrar. E lá no topo, que também ele pode demonstrar, mas ele demonstra no cenário da prática profissional, do fazer. Então, se eu vou ver se ele sabe percutir ou não, nesse nível aqui ele está percutindo uma pessoa no retorno do ambulatório de infectologia. Aqui a gente pode fazer isso lá, um aluno com o outro, na semiologia, ou ele escutar o manequim, aí não é uma situação real, ela é simulada. E o Miller descreveu isso é muito usado, porque basicamente o que eu quero que ele aprenda está na pirâmide, e o que eu quero avaliar tem que estar na pirâmide também. Tem uma coisa que o Miller não deu muita atenção, que é o que envolve toda a pirâmide, né? Envolve todas as relações. A parte da atitude, da ética profissional, do profissionalismo, é o ser, estar, relacionar-se. Então, que seria o terceiro domínio. Para isso, geralmente eu escolho estratégias, avalio conhecimento, habilidades, atitudes e sempre devo prover feedback. Eu vou falar por que isso é importante. E talvez essa seja a ferramenta mais importante, tanto na aprendizagem presencial e na minha experiência na aprendizagem remota também. Antes, a gente quando fala de avaliação, você tem 3 propósitos. Passar ou não passar, que é a somativa. Promover a aprendizagem, que é a formativa, com devolutiva, com feedback. E quando eu avalio o estudante, se ele está aprendendo, eu posso fazer um diagnóstico. Obter informações para saber se o curso, a disciplina, a aula foi boa, mais ou menos, ou ruim. O que ela pode trabalhar para melhorar. Então, essas são as 3 dimensões da avaliação. Por que o Yin e o Yang estão aqui? Porque essas coisas são complementares. Não tem uma que é certa, outra que é errada, todas têm espaço. Agora, se eu estou falando de aprendizagem, essa aqui é que deve predominar. E ela não predomina. Não predominava no presencial, e se vocês estão começando agora, é provável que vocês passem por essa fase. Um monte de gente querendo reproduzir formas de avaliar que vão dar muito estresse. E tem que mudar o conceito de avaliação. Se eu falo de avaliação, eu falo, obviamente, dos domínios que eu quero que o estudante aprenda na minha disciplina, cognitivo, psicomotor e afetivo, como ele vai aprender. Então, a gente dava aula presencial, eu posso dar aula online, posso gravar vídeo, posso fazer seminários, alunos apresentarem. A gente fez até enfermaria virtual. Com casos clínicos já relatados, os alunos estudam e apresentam o caso clínico. Ele não tirou a história do paciente, mas ele recebe uma história, que é da monitoria que eu tenho de vários anos, eu tenho mais de 100 casos relatados de infectologia, e aí tem vários casos na enfermaria virtual. O aluno pega um lá e apresenta o caso para discussão clínica. E várias outras estratégias. Como vai aprender? E aí você vai avaliar o quê? Exatamente aquilo que você falou que ele precisava aprender. E essa ideia da avaliação, existe a avaliação da aprendizagem, que é quando eu julgo, eu olho para a plantinha e falo, pequenininha, pouca flor, não sei, ser menos para a plantinha. Isso é avaliar e julgar. Avaliação da aprendizagem. Eu também posso olhar para a plantinha e chegar às mesmas conclusões. Nossa, ela está pequenininha, ela não cresceu, ela tem pouca flor. Eu acho que ela precisa de água, acho que ela precisa de sol, acho que ela precisa de adubo e ajudá-la a crescer. Isso é avaliação for learning, para a aprendizagem.
Qual das duas é importante? As duas. Ainda mais na área da saúde, que eu entrego para a sociedade pessoas que vão cuidar da saúde de outras pessoas, da vida de outras pessoas. Tem que ter um mínimo de segurança de que os padrões de qualidade foram alcançados. O problema é que essa é hipertrofiada, essa aqui é atrofiada. Se eu comparar a avaliação da aprendizagem com a para-aprendizagem, essa aqui é para passar ou não passar, foca muito no conhecimento, presta atenção aí se vocês são avaliados em termos de atitudes, de postura, de habilidade para se comunicar, de fazer parte prática, avaliar formalmente. A gente tem pouco disso em todas as escolas do Brasil e foca muito em prova cognitiva. Ela geralmente está nas disciplinas, a da bioquímica não conversa com a da fisiologia, mesmo se eles falam de sistema cardiovascular, né? Assim, ninguém sabe o que aprendeu numa da outra, e assim por diante. Ela costuma ser pontual, no meio ou só no fim da disciplina, e ela não é muito usada para melhorar o currículo. Dá lá uma nota, 6,5, 7, 8,5, 4, e ponto. Isso é um problema do aluno. Nessa aqui, eu tento equilibrar a somativa, mas também fazer avaliação formativa. Ela deve, obrigatoriamente, cobrir todos os 3 domínios, não só o conhecimento. Ela pode ser feita pela própria instituição, isso é um conceito mais avançado, e ela, de preferência, não deve ser pontual, ela deve acontecer em vários momentos. Esse é um conceito chave para a avaliação remota, da educação remota. Se você deixar fazer no momento só, você está morto. E os alunos também. Você, professor, e os alunos. Vai dar rolo. Você precisa criar vários momentos avaliativos e ir coletando informações, indicando que elas sinalizem que a aprendizagem está sendo feita. E essa avaliação, se for feita dessa forma e estiver documentada, ela pode ser usada para identificar lacunas, fragilidades do currículo e melhorias. Essa tirinha aqui é boa porque ela mostra como que o sistema que a gente está acostumado, aquele da prova de bioquímica, de anatomia, de fisiologia, o que ele faz com os estudantes? Veja se isso faz sentido para vocês. Vocês já se sentiram nessa posição alguma vez na vida? Isso significa que as provas, elas são um fim, e não um meio para você adquirir uma base que é necessária, inclusive, para a sua prática profissional. É algo que eu tenho que me livrar. E aí a coisa começa a ficar problemática. Por quê? Porque já tem isso aqui são vários autores que falam, né? O estudante aprende aquilo que você inspeciona e não aquilo que você espera. Então, a avaliação, ela guia. E se você foca muito no conhecimento, ele fica focado só nas provas, estudar para a prova, e depois esquece. Agora, se você avalia habilidades, atitudes, se ele sabe tirar história, fazer exame físico, fazer procedimento, faz isso regularmente, isso vai indicar que aquilo é importante. E aí a gente leva ao Miller, que falava que a avaliação guia, direciona a aprendizagem, em várias maneiras, né? Assessment drives learning. Ou seja, né, de uma forma mais metafórica, é o rabo que balança o cachorro. Tudo que você diz que é importante e vai avaliar, os estudantes vão prestar atenção. Por isso que você tem que fazer escolhas sábias, com sabedoria. Se ficar no rodapé, eles ficam lá no rodapé. E depois isso vai se perder. Se é algo significativo, importante, e ele vai carregar aquilo e vai usar aquilo para os anos seguintes, até para a prática profissional, isso vai fazer diferença. Isso tem a ver com a motivação intrínseca ou extrínseca, né? A extrínseca é você ser punido ou ser recompensado, que é o modelo clássico. Agora, a intrínseca é você estimular, atrair, interessar, atrair o aluno para aquele aprendizado. E a avaliação ajudando a aprender e documentando a aprendizagem vai tornando o negócio ainda mais interessante. Isso é um grande desafio. Mas essa é a ideia. Certo? E para isso tem um monte de métodos, né? Inúmeros métodos para avaliar essas várias dimensões. Porque um só não dá conta, né? E aí o professor precisa ter um mínimo de noção de qual instrumento ele vai usar, dependendo da tarefa que ele tem. Porque nem todo instrumento vai resolver bem o problema que está diante. E a avaliação em ensino é a mesma coisa, né? Se eu tenho algo, por exemplo, a trabalhar uma habilidade para sutura, eu posso dar aula teórica 3 semanas. Mas é fundamental que a gente tenha uma prática. Eles tentem, cada um tente, receba a devolutiva, e aí tente de novo, até que a gente tenha um momento que a gente checa se todo mundo alcançou aquela habilidade. E aí eu tenho que fazer escolhas
tanto para ensinar quanto para avaliar. Tá certo? E aí, a gente tem várias também estratégias, tanto para ensinar quanto avaliar, e essas coisas precisam ser coordenadas, né? De acordo com o propósito, eu escolho qual é a estratégia. Posso não ter nada de avaliação, posso ter uma avaliação mais focada no conhecimento, ou posso ter uma avaliação focada em várias dimensões. O saber, o fazer e o ser. Um instrumento só não dá conta disso, você precisa de vários instrumentos. E para ensinar é exatamente a mesma coisa. Qual que é a vantagem de boa parte desses instrumentos aqui? Eles proporcionam momentos de devolutiva, de feedback. A gente faz isso? Raramente. Professores raramente dão devolutiva. Agora, o que é mais importante? Quando vocês recebem lá as instruções na disciplina, o que é para aprender, e quais as estratégias que vão ser usadas para aprender, e agora na educação remota não é diferente, eu estou insistindo nisso, é exatamente a mesma coisa. E o professor pode ser que ele tenha menos recursos na caixa de ferramenta dele para fazer educação remota do que ele tinha na presencial. De qualquer modo, ele vai ter que usar recursos que permitam eu chegar na realidade. Porque tem uma imagem especular aqui. A imagem especular deve ser a avaliação. E essa avaliação pode ser feita ao longo do processo, de modo a permitir que eu tenha indicadores de que os alunos estão aprendendo. Eu posso falar disso depois. São exercícios, são tarefas, e no ambiente remoto, numa plataforma tipo Moodle, é muito mais fácil do que fazer do que era no presencial. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência disso, eu estou tendo, estou aprendendo. Então vamos lá. Agora eu vou falar de algumas coisas que a educação remota nos provocou. E aí, de novo, na avaliação, porque ela está conectada diretamente com as estratégias de ensino. Você precisa avaliar e focar suas estratégias de ensino focada nos objetivos de aprendizagem. Isso aqui está na página da Johns Hopkins. Né? Então, estratégias que eles estavam lá recomendando, baseado no que eles aprenderam e nas dificuldades que eles também tiveram. Então, tudo que a gente vai ensinar não deve estar desviado, não pode estar em desacordo com os objetivos de aprendizagem, e os objetivos de aprendizagem não podem ser grandes, extensos o suficientes, a ponto de afogar, atolar os alunos num monte de conhecimento que eles não entendem nem para que serve. Então tem que fazer escolhas. Essa aqui é a que eu mais gostei, que me chamou mais. A gente conversar com os alunos, vocês concordam que vocês vão fazer agora avaliação online? Vocês não vão estar presencial? E aí os professores querem controlar tudo. Não, como é que vai fazer? Como é que não vai deixar colar? Se você quiser usar a lógica de antes, você está morto. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem sistemas de segurança. Manda ele filmar. Tentem fazer isso para vocês verem o estrago que vai ser. Porque aí você continua na lógica da avaliação somativa e, na verdade, nós precisamos trabalhar mais na lógica da formação. Avaliação promovendo a aprendizagem. E aí, uma coisa que a gente aprende disso aqui é que a gente precisa conversar com os estudantes sobre isso. Se eu tenho um momento que a avaliação é com consulta, eu deixo lá claro. Se eu vou fazer um momento, eu tenho feito provas online com teste de múltipla escolha. Eu faço uma reunião, hoje de manhã eu fiz uma, às 8h30 da manhã. Amanhã tem prova escrita, 30 testes, no curso de Infecto, e na sexta-feira tem prova oral o dia inteiro, 20 minutos cada aluno. E o combinado é que eles não gravem, pode ser que gravem, mas a gente faz um pacto. Que eles não gravem e que eles não consultem, porque eles estão fazendo na casa deles. E por que isso? Porque eu preciso ter uma ideia também do quanto que eles sabem, e eles precisam disso. Então é uma questão de integridade, honestidade. E se não tiver isso para fazer um negocinho desse, dá atestado falso, vai fazer coisas que não são defensáveis como profissional, como médico. É que nem um pesquisador inventar dado. Isso é inadmissível, isso é falta de integridade. Então isso vale para todas as pessoas, em todas as atividades. Na área da saúde, ainda mais importante. O que mais que você tem que fazer? Você não pode ter uma forma única de avaliar e de ensinar. Você tem que ter várias oportunidades, diferentes estratégias. E essas estratégias têm que ter pesos diferentes. Então você pode fazer um teste, um pré-teste, que se for concluído, ele conta como uma tarefa concluída e isso vai compor a nota. E no ambiente online isso é uma festa, porque ele responde e já sai lá qual foi o desempenho dele. É muito mais fácil. Você pode fazer quiz no meio da aula, você pode fazer tarefas, por exemplo, estudo dirigido, ele lê um texto e responde uma pergunta no final.
você pode dar material de leitura, você pode, no meu caso, por exemplo, a gente deu um caso clínico inteirinho, que os monitores relataram, tem histórias, exame físico, exames complementares, hipóteses, o que foi feito, o que aconteceu com o paciente, e o aluno, com essa história, ele apresenta num PowerPoint o caso e todos discutem. Aí a gente faz uma sessão de discussão de caso. Antigamente, ele tirava a história e fazia isso. Agora não dá para tirar a história porque eles não estão aqui no hospital. Então, ele usa aquela história, mas faz a discussão de caso. Desenvolvemos raciocínio clínico, tomada de decisão, e essa é uma das várias tarefas que conta para saber se ele aprendeu ou não aprendeu, e obviamente vai resultar numa nota que pode significar aprovação ou não aprovação. Tá certo? Uma outra coisa, essa é uma outra publicação, que também agora é de 2020, né, fala na mesma direção. Ele fala de você tem que usar as condições que você tem, não adianta você querer usar coisas que você não tem disponível, então respeite o seu contexto. A instituição tem que ajudar os estudantes, todo mundo tem que ter acesso ao mínimo de recursos para fazer atividade online, e o professor vai usar aquilo que ele tem disponível. Então, se eu não tenho disponível o Teams da Microsoft, eu não posso usar o Teams. Se eu tenho, eu vou usar, preciso aprender. Garanto o alinhamento entre avaliação e os objetivos, olha aqui, ó, de novo, diversidade das situações, usar situações mais prevalentes, ou seja, ensinar e avaliar o que é mais relevante, bom equilíbrio entre a avaliação que vai promover a aprendizagem para aquela que vai decidir se ele passa ou não, usar a avaliação para estimular a aprendizagem, por isso que eu estou insistindo tanto na avaliação, porque a avaliação pode ser ler um texto e fazer um exercício no final. No Moodle eu posso criar um texto com lacunas, faltando palavra. Então, tem a definição de farmacocinética e farmacodinâmica, e a palavra está lá. Ele arrasta para dentro da lacuna qual que é a farmacocinética, qual que é a farmacodinâmica. E eu espero que ele aprenda. Diferentes formatos, adequando ao tempo que você tem disponível. Comunicação efetiva com os estudantes. Isso é fundamental. O professor precisa entender isso, e os alunos também. Se você não entendeu, está em dúvida, pergunte. E o professor tentar deixar o mais claro possível aquilo que ele quer que o aluno faça. Dá a devolutiva, de preferência de boa qualidade, e fique atento a essas coisas de cola, irrelevância de conteúdo, que ameaçam a validade. Aqui também eu tenho que ter aquela conversa sobre integridade. Integridade que não é para a educação online, é para a vida, para quem vai ser profissional da saúde, se for médico ou qualquer outro profissional. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem ainda mais um pouquinho. Questionários, devolutivas. Posso fazer pré-teste. Nas aulas expositivas tem como fazer interação. Ah, mas eu não tenho muita habilidade. Então faça uma aula expositiva que não seja de 3 horas. Enxugue o conteúdo, traga uma situação, problema, um caso clínico. Eu faço isso. Eu ponho o caso clínico e dou 5, 10 minutos e falo para eles comunicarem por WhatsApp. E falo as duplas e os trios. Eles discutem, daí 10 minutos a gente volta. Eles interagem, dão uma esticada, voltam a se conectar, porque se eu falar mais do que 20 minutos, os caras começam a dormir. Certo? E fazendo correções de ajustes, dando sempre devolutivas. A gente não parou nenhum dia. Foi tocando e a gente foi trocando os 4 pneus com o carro andando. De março a junho foi muito difícil. E aí a gente fez um pacto na faculdade para ajudar o docente, para ajudar o estudante, perguntando para os docentes o que eles achavam de ter ajuda para aprender online. A maior parte dos professores responderam, dizendo que eles tinham tempo, tanto nas férias quanto ao longo do semestre, para fazer curso, para aprender a usar as plataformas, que a maior parte não estava se sentindo segura. Então todo mundo estava disponível, a gente ofereceu, perguntou se eles queriam atividades, eles concordaram, então a maior parte também concordou, tá certo? Seja nas férias, 54%, seja só no segundo semestre, ou seja nas férias, e ao longo do segundo semestre, que é o que nós estamos fazendo. A professora Edilene fez um desses cursos que a gente ofereceu para os nossos professores. Ela trabalha aqui com a gente, num dos projetos, né, no pós-doutorado. Ela acabou fazendo esse curso, ela pode comentar alguma coisa. E aí, com esse diagnóstico, nós temos um núcleo de desenvolvimento docente para ajudar o professor. A gente fez um módulo básico de educação remota para profissionais da saúde. Ajudar o professor a usar recursos de educação online. E isso foi feito no módulo iniciante. Aí a gente pegava quem sabia para ajudar uma pessoa que não sabia, 1 a 1, um intermediário para quem já tinha habilidade,
e fizemos um curso inicialmente para 60 pessoas e o segundo para 50 pessoas. E o avançado nós não demos conta de fazer ainda, não deu tempo. E o programa era o quê? Como criar um ambiente na plataforma Moodle. Como oferecer conteúdo instrucional. Como promover a interação dos professores e dos estudantes. A comunicação efetiva. Como engajar estudantes. Como avaliar, como trabalhar em grupo, como decidir quem vai ser aprovado ou reprovado, que é a maior dificuldade. E isso conversando, abrindo espaço de diálogo com os professores. E como ajudar o estudante a aprender ao longo do processo, uma avaliação formativa. E cada professor tinha que criar o seu ambiente, e esse ambiente é avaliado para ele ter o certificado. Isso em 4 semanas, 2 encontros de 1 hora, das 8 às 9 horas da manhã, das 8 às 9h30, e 2 plantões por semana. O resto tudo o professor fazia sozinho, na condição de aluno. E esse é o programa que a gente usou, do qual a professora Edilene também participou. A faculdade se organizou para dizer que a gente estava unido para ajudar todos, professores, alunos e os funcionários técnicos administrativos, porque estava todo mundo desesperado quando chegou junho. Morto, cansado, porque perdido e precisava de ajuda. E a faculdade se organizou para isso. O que eu tinha para falar em termos de conceitos é isso. E vocês viram que eu falei pouco de, eu fiz assim a minha aula, eu fiz assim. No fundo, a gente pode falar dessas estratégias. Se eu quero fazer uma atividade síncrona, tem vários recursos. O Google Meet, o Zoom, o Teams. Nas plataformas Moodle tem um negócio que chama mconf e outros. Isso para a gente fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Mas eu posso abrir um fórum, que é uma comunicação assíncrona. Se eu tenho um texto e quero que leiam e discutam um caso clínico, e cada um vai fazer a sua contribuição, a assíncrona pode ser mais interessante. Eu posso dar um caso clínico, como eu falei, uma dupla ou um trio prepara e apresenta para todos discutirem. E assim vai. N possibilidades, tem recursos específicos, tem um que chama Padlet, tem o Mentimeter, que é para interação. E o problema de você ter 200 é que a sensação para o iniciante é que ele não tem nenhum. Ele se sente perdido. É que nem um aluno aprendendo tudo de bioquímica, sendo que ele não tem uma base muito clara do que é importante. Os professores estão se vendo assim. E os alunos têm um pouquinho de paciência, mas o professor também tem um pouquinho de humildade e reconhecer que ele precisa de ajuda. E, de alguma forma, a instituição tentar ajudar. Era isso. Professor Valdes, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que permitiu cada um que está aqui presente conseguir enxergar a sua situação, né? Seja professor, seja aluno. E como para a gente está recente, com certeza é de grande valia pensar e refletir como está sendo feito.